Sabadão de jogo de volta, hein? Final do Campeonato Mineiro Feminino, Arena Gregorão, 3 da tarde, transmissão da TV Cruzeiro, para você que não vai à Arena Gregorão. TV Cruzeiro transmite ao vivo a finalíssima entre Cruzeiro e América. Primeiro jogo, o Cruzeiro 4-0, Cruzeiro com uma grande vantagem, com a mão no troféu do Campeonato Mineiro Feminino. O time comandado pelo Jonas Urias buscando mais um título estadual. Então, a partir das 3 da tarde, o Cruzeiro iniciando este duelo para confirmar o título mineiro. É a expectativa de todo mundo. Amanhã tem o Cruzeiro em campo no Campeonato Brasileiro, duelo com o Corinthians. Venda de ingressos segue e já falei sobre isso ontem nas quentes do dia. A venda deu uma estagnada. O Cruzeiro teve o tropeço diante da equipe do Juventude. Todo mundo imaginava uma vitória para encostar no Palmeiras, ficar ali 4 pontos do Flamengo, que é o líder hoje isolado da Série A do Campeonato Brasileiro, mas não deu certo e o Cruzeiro então ficou no empate diante do Juventude. Isso com certeza tirou muitos torcedores do jogo deste domingo, mas a venda segue, ingresso.cruzeiro.com.br. Rodada de número 35, faltam 4 para terminar o Campeonato Brasileiro. E hoje temos 7h30 da noite, Rio de Janeiro, Botafogo e Grêmio. 9h30 da noite, Palmeiras e Fluminense. 9h30 da noite, Flamengo e Red Bull Bragantino. Neste domingo, 4 da tarde em Salvador, Bahia e Vasco. 4 da tarde, São Paulo e Juventude. 6h30, Sport e Vitória. 8h30, Cruzeiro e Corinthians. Na segunda-feira, Mirassol e Ceará, em Mirassol às 7 da noite. 9 da noite, em Porto Alegre, Internacional e Santos. O Cruzeiro, na terceira colocação, pode garantir hoje a vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, caso o Fluminense não vença a equipe do Palmeiras, o jogo fora de casa, ou se o Botafogo for derrotado pelo Grêmio, o jogo no Rio de Janeiro. Então, com essas duas possibilidades acontecendo uma ou outra, o Cruzeiro já garante a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 e aí pode pensar com tranquilidade nos jogos das semifinais da Copa do Brasil, uma prévia neste domingo. Diante da equipe do Corinthians, o técnico Leonardo Jardim vai definir o time no treinamento da tarde deste sábado, que é quando o Cruzeiro vai fechar a preparação, tendo Matheus Pereira, Christian Arroio e o Wallace de volta. Matheus Henrique cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Eduardo talvez ainda fique fora. O Eduardo vem se recuperando de uma lesão que o Cruzeiro informou somente antes do jogo diante do Juventude e não deve ser relacionado. De qualquer forma, vamos aguardar o último treinamento. Ontem ele fez treino físico na Toca da Raposa 2. Fagner já treinando com bola há mais tempo, mas ainda não será relacionado porque tem uma multa. O atleta pertence ao Corinthians. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Uma rodada que vai se iniciar na Série A do Campeonato Brasileiro. Rodada 35 e o Cruzeiro muito perto aí desta vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Tomara que ela venha neste final de semana e vamos ver, porque temos o Bahia enfrentando o Vasco no domingo. Temos o Fluminense jogando amanhã com o Palmeiras. Se não vencer, já vem aí a vaga de forma antecipada sem o Cruzeiro entrar em campo. Claro que o ideal é o Cruzeiro entrar em campo, derrotar a equipe do Corinthians e aí pensar nos jogos das semifinais da Copa do Brasil. Eu já falei na nossa transmissão que eu não faço mais conta aí para fulano tropeçou e claro, né? Se Palmeiras e Flamengo tropeçarem aí no sábado,
vai voltar todo aquele cenário, né? Mas vamos acompanhar, né? Aí de uma forma mais leve, se é que é possível, depois de remoer bastante este empate diante da equipe do Juventude. Cruzeiro voltou, treinou já na Toca da Raposa 2, fecha a preparação neste sábado. E o técnico Leonardo Jardim, ele tem retornos importantes. Matheus Pereira, Christian e Arroio. O Wallace também volta a ficar à disposição. O Wallace tinha cumprido suspensão diante da equipe do Juventude. E aí o técnico Leonardo Jardim, ele não terá o Matheus Henrique, né? Que acabou recebendo o terceiro cartão amarelo no empate em Caxias do Sul. Então, tem voltas importantes aí para montar o time, o técnico Leonardo Jardim. Vamos ver. Claro que acho que é uma tendência de todos retornarem aí como titulares, né? O Christian, principalmente pela ausência do Matheus Henrique. O Arroio, para dar um descanso aí para o Sinisterra como titular. Vamos falar sobre a situação do Sinisterra também. E o Matheus Pereira aí, claro, é titular absoluto no time do técnico Leonardo Jardim. Então, são peças aí fundamentais para um time forte. A definição, repito, vai ficar somente para o último treinamento neste sábado na Toca da Raposa 2. Fagner vem treinando normalmente com o grupo, mas não será relacionado porque tem uma multa, né? Ele pertence ao Corinthians e é uma multa alta, pelo que a gente sabe. Então o jogador deve ficar para o duelo diante da equipe do Ceará no outro final de semana, o jogo lá no Castelão, em Fortaleza. E é aguardar então o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim. Eu falei sobre o Sinisterra, ele sentiu apenas cãibra. Hoje o Sinisterra fez o trabalho de recuperação com todos os outros jogadores do elenco, que atuaram a maior parte aí do duelo diante da equipe do Juventude, e não será problema, né? Acho que fica no banco até para não forçar, mas deixou uma ótima impressão no jogo diante do Juventude e motivo de uma comemoração interna, porque todo mundo sabe o potencial que tem o jogador, então precisa de ritmo, precisa de confiança para que ele possa desempenhar cada vez mais aqui no Cruzeiro, porque é aquilo que a gente fala sempre, né? Qualidade técnica o Sinisterra tem e muita. Precisa, claro, de pegar ritmo, pegar confiança e ter aí uma sequência aqui no Cruzeiro para que possa ser aí um jogador bem importante. Para a gente fechar, vou falar sobre público e arbitragem. Primeiro, a arbitragem para este jogo, já definida pela CBF. Então, teremos nesta rodada de número 35, faltando 4 jogos apenas, Alex Gomes Stefano, ele será o dono do apito. Já apitou nesta Série A Cruzeiro 2, Mirassol 1, apitou também a derrota para o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, Vitória 0, Cruzeiro 0, Corinthians 0, Cruzeiro 0, lá em São Paulo, e agora de novo, ele apita Cruzeiro e Corinthians no domingo. Alex Stefano, do Rio de Janeiro. No VAR, Wagner Heuwey. Ele foi VAR em jogos do Cruzeiro nesta Série A. Cruzeiro 2, Flamengo 1. Cruzeiro 4, Juventude 0. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Cruzeiro 1, Fortaleza 0. Cruzeiro 0, Fluminense 0, e agora volta aí a ser VAR neste jogo, então, diante da equipe do Corinthians.
E é a prévia, né, do que pode acontecer na semifinal da Copa do Brasil. Sobre público, infelizmente, eu acho até que o Cruzeirense ele deu um show à parte nesta temporada principalmente, mas devemos ter aí um público abaixo dos 40 mil, né? Ainda não temos 30 mil ingressos vendidos.